Fala, nação rubro-negra, boa tarde, Deco na área. E o Flamengo pensando já seriamente numa reformulação do elenco, né? Jogadores mais velhos podendo ir embora e mais novos chegando. Eu acho que passou da hora do Flamengo ter esse tipo de atitude, apesar de eu achar que o Flamengo não terá tantas saídas assim. Então a gente vai falar sobre esses jogadores agora aqui no canal Deca CRN, também o interesse do Flamengo no lateral direito do Genk, da Bélgica, vocês saberão quem é. E vamos com tudo agora nesse vídeo com muitas informações. Então você que está chegando aqui a primeira vez no canal Deca CRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação. Muito obrigado, chegamos a 306 mil inscritos, rumo aos 400 mil. Tá? Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. Então, galera, segundo o GE, o Flamengo já pensando, na verdade não pensando, né? Já começa a executar uma pequena reformulação no elenco e começando com as contratações, né? O Flamengo já fechou desde o início do ano a contratação do goleiro Agustin Rossi, que deve chegar antes do prazo no Flamengo, mas só poderá estrear depois do dia 3 de julho. Agustin Rossi, que tem 27 anos, né? E o Flamengo já confirmando a contratação também do Luiz Araújo, muito bom jogador, tá? Acredito que vai agregar muito ao clube, jogador de extrema qualidade técnica, bate com as duas pernas, direita e esquerda, né? Jogador de velocidade, jogador jovem, né? 26 anos para 27 também. E muita gente aí ressabiada, porque ele joga no futebol americano, a MLS, que é um campeonato que não tem muita competitividade. Até entendo a galera, mas ele tem recurso, né? O que falta a ele não é intensidade, ao meu ver. O que falta ao Luiz Araújo é a tomada de decisão correta. Isso ele precisa melhorar e acredito que com um treinador como o Jorge Sampaoli, que já o pediu na época de Santos e também de Atlético Mineiro, que ele vai crescer e vai crescer muito na sua carreira, né? Lembrando ao pessoal que está com o pé atrás, o Abel Ferreira pediu esse jogador no Palmeiras também no início do ano, não deu certo porque o Atlanta solicitou, né, o pagamento de 12 milhões de euros, né? O Flamengo contratou por 9 milhões de euros, ok? Então Luiz Araújo, Agustin Rossi, Flamengo, né, através do GE, avaliando o jogador Pablo Roberto, jogador de 23 anos do Remo, né, do Pará, jogador que está avaliado em 4 milhões de reais, só que ele é do Vila Nova, ele está emprestado ao Remo até a metade do ano. O Flamengo está aí atrás deste jogador, atrás não, na verdade avaliando, né, mas na minha visão vale sim o investimento, 4 milhões de reais, que não dá nem 1 milhão de euros, né, o euro está valendo hoje, cotação do real, 5,50 reais, né? R$5,50, desculpa. E você bota aí, faz a conta, não chega nem a 800 mil euros, cara. Vale muito investimento, o salário deve ser relativamente baixo. E saiu informação também que o Flamengo poderia, né, quem sabe, estar atrás do Matheus Henrique. Quando a Raíssa Simplício trouxe informação que o Matheus Henrique quer ficar no futebol europeu, só que se vier uma proposta do Flamengo, que para ele é nível europeu, esse papo a gente já conhece, né? Matheus Henrique, jogador do Grêmio, segundo volante, a característica de jogador que o Flamengo quer, né? Não é o meu preferido, se vier vou apoiar muito, gostaria de ver no Flamengo Marcos Antônio, mas ele entra, né, nas ideias hoje do Flamengo, né, de contratação, jogador de 25 anos, que, pelo que a gente soube de informação, estaria avaliado em 10 milhões de euros. Tá? O empresário do jogador vai à Itália para conversar sobre a situação do atleta e pode ser, sim, que Matheus Henrique pinte no rubro-negro carioca. Né? Então falamos de Matheus Henrique, falamos de Pablo Roberto, falamos de Agustin Rossi, Luiz Araújo, né? Poderemos falar também do jogador que a gente vai mais à frente falar muito mais, né, que é o De La Cruz, que deu ok para a negociação com o Flamengo, só que tem que negociar com o River Plate, eles não vão facilitar essa negociação. Dizem que eles querem 10 milhões de euros pelos 50% do passe que eles
possuem, tá? 50% do passe, o outro 50% é do Liverpool. Imagina o quanto pode sair uma negociação pelo De La Cruz, que é ótimo jogador, joga em todas as funções do meio para frente, porém vem aí lutando com um problema no joelho. Então cabe ao nosso chefe do departamento médico, né, o Tanuri, avaliá-lo caso o Flamengo chegue ao denominador comum com o River Plate, né? O Flamengo não pode contratar um jogador caríssimo, que não só pelo valor do passe dele, mas salário também não será nada barato, e o jogador só ficar no departamento médico. Que ele é muito bom jogador tecnicamente, como é o Rodrigo Caio, mas o que adianta você ter o Rodrigo Caio no elenco se ele não consegue jogar? É um custo a mais, você ainda perde, né, mais uma oportunidade de ter um jogador que possa jogar, né? Porque você está ali preso com o salário de um atleta top, que é o Rodrigo Caio, e ele não joga. E aí o Flamengo não tem como abrir a sua folha salarial devido a isso. Então é complicado, tem que ver essa questão aí também do jogador, né, De La Cruz. Tá? Falando aí agora sobre o outro jogador, Daniel Munhoz, jogador de 26 anos, colombiano. O Flamengo já teve interesse nele quando ele foi do Atlético Nacional da Colômbia, né? Acabou sendo vendido para a Europa. O Palmeiras naquela época teve um interesse também nesse atleta, muito bom jogador, ótimo lateral direito, tem números absurdos, né? Agora não me recordo, se em 36 jogos ele tem 8 gols e 7 assistências, são números extraordinários para um lateral direito, né? Informação da FlaWeb, se realmente o Flamengo for atrás desse lateral, é uma baita de uma contratação, tá? A grande questão eles têm 2 laterais, que é o Daniel Munhoz, que é titular da equipe hoje, e você tem o Preciado, que já foi ventilado no Flamengo no início da temporada, né? E o Preciado poderia sair bem mais barato, só que não é tão completo quanto é o Daniel Munhoz, que, pelas informações, custa 9 milhões de euros. Será que o Flamengo faria um investimento no lateral direito de 26 anos por 9 milhões de euros? Não sabemos, né? Esperar aí as cenas dos próximos capítulos. O Flamengo tem 3 laterais direitos, mas sinceramente nenhum desses, né? O Wesley ainda é um menino novo, não vamos queimá-lo, mas ainda esperam aquela confiança total, né? Varela e Matheusinho também. Matheusinho que, cara, é surreal. O Braz falando que ele voltaria em 30 dias. O Matheusinho já tirou, né, o gesso e tal, mas só volta lá para julho. E assim mesmo até ganhar ritmo de jogo, quando você vê, já é agosto. Entendeu? Então não dá muito para contar com o Matheusinho nesse ano, né, meus amigos? Falar aqui sobre dispensas, né? Dispensas entre aspas, né? O Flamengo tem 7 jogadores, na verdade 8, eu estou excluindo o Matheus Cunha, que para mim o Flamengo tem que renovar para ontem com esse jogador, mas tem 7 atletas com mais de 30 anos para renovar os seus contratos ou não, né? Com um final de contrato aí de jogadores importantes, como Everton Ribeiro, Bruno Henrique, né, que são os 2 que, sinceramente, dessa lista de 7 aí, são os únicos que eu esperaria o final do ano para ver como eles estão, como eles performaram, e aí sim renovar o contrato deles, mas acredito que irão performar, se Deus quiser, para renovar o contrato desses 2 atletas. Tem outros 5 jogadores que, para mim, muito obrigado pelos serviços prestados, mas não dá mais, que são Davi Luiz, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, o Vidal e também o Marinho, tá? Segundo informações, Vidal poderá receber propostas na metade do ano, quem sabe nem continuar no Flamengo, né, a partir da metade do ano, né, abrindo espaço aí para outros jogadores mais jovens. Isso pode acontecer. O Davi Luiz tem uma cláusula contratual que, se ele jogar mais 2 jogos por 45 minutos, ele terá uma renovação automática. Mas segundo informações, né, o Flamengo pode estar junto ao Davi Luiz renegociando essa cláusula contratual, né? Dá para ver que o Davi Luiz também não está muito satisfeito lá com o que vem acontecendo. A torcida do Flamengo já está ligada que ele não está muito empolgado, né? Até na hora do gol que ele fez contra o Bahia, nem comemorou, aí justificou que era uma lesão que estava sentindo. Então acredito que o Vidal e o Davi Luiz possam até sair na metade do ano. Outro jogador que poderia sair na metade do ano é o Marinho, que o Flamengo tenta, né, depois da contratação do Luiz Araújo, né, fazer qualquer tipo de negociação. O Bahia tem interesse nele, mas pelas informações ele não quer sair. Mas no final do ano não tem jeito, o Flamengo já decidiu que não renova o contrato do Marinho, tá? Então esses 3 jogadores. O Felipe Luiz muito provavelmente vai
se aposentar. Esperamos que ele possa aí, quem sabe, estar à frente de alguma categoria de base do Flamengo, né? Ou quem sabe até um auxiliar técnico permanente. É um cara inteligentíssimo, um cara do bem, um cara que entende muito de futebol. Então, gostaria de ver o Felipe Luiz algum cargo no Flamengo ali, como auxiliar técnico permanente, ou quem sabe um treinador de algum sub-17, sub-20 do Flamengo. E o Rodrigo Caio, para finalizar, né, desses jogadores aí. Rodrigo Caio, cara, sinceramente, adoro o futebol do Rodrigo Caio, mas, cara, nos últimos 3 anos ele não joga. Então fica extremamente complicado de você renovar com um jogador que não joga, né? Mais 1 ano, entendeu? Então, sinceramente, é o mais novo deles, tem 29 anos, mas a parte física comprometeu muito esses últimos anos dele no Flamengo, infelizmente. Então eu, Deco SRN, não renovarei o contrato. E gostaria de saber de vocês, de tudo isso que a gente falou, que vocês concordam, que vocês discordam, né? Quem não colocou no chat aí, né, dessa estreia, coloque aí no comentário fixado para a gente saber a opinião de vocês, né, sobre dispensas, chegadas e etc. Tá bom, gente? Então, muito obrigado a todos vocês. Lembrando que amanhã tem Flamengo e Corinthians no Maracanã. Nossa live pré-jogo será mais cedo, 10h30 da manhã, porque amanhã estarei no Maracanã fazendo a cobertura lá, tá? Então, conto aí com a audiência de vocês e daqui a pouquinho a gente terá mais conteúdo para todos, tá bom? Então, pessoal, não esqueçam de deixar o like antes de sair, se inscrever aqui também no canal Deco SRN, que é importantíssimo para que ele chegue logo aos 400 mil inscritos, tá? Conto aí com a ajuda de vocês, até indicando para amigos que não conhecem o nosso trabalho, tá bom? Então é isso aí, galera. Até daqui a pouquinho com mais informações aqui no canal Deco SRN, tá? Só tenho a agradecer, cada dia mais feliz com o trabalho que a gente vem fazendo. Abraço, fica com Deus, saudações.